Vocês é sobre o CAD, que é no caso o Conselho de Administração de Defesa Econômica, que pode aplicar, né? Pode, é muito diferente de que vai, pode aplicar uma multa de 60 a 60 milhões de reais no Cruzeiro, caso tenha alguma irregularidade em relação à aquisição de 90% da SAF por parte do Ronaldo. Então, essa notícia que quando eu vi eu até fiquei preocupado, mas eles colocaram aí que pode aplicar uma multa de 60 milhões, parece que tem alguma coisa de errado aqui no Cruzeiro, né? Ainda mais que foi publicado lá no Folha de São Paulo, essa matéria é só falando que, por exemplo, tem a possibilidade de aplicar essa multa de 60 milhões de reais, porque eles solicitaram alguns documentos ao Cruzeiro, porque já era de se esperar, o Cruzeiro já vai enviar todos esses documentos de como que vai ficar essa aquisição da SAF, e saiu essa matéria aí como se o Cruzeiro estivesse sendo condenado a pagar 60 milhões de reais. Eu achei bem errado, né? Até eu mesmo que faço uns títulos aqui chamativo para vocês, eu achei isso aqui extremamente chamativo demais, né? Uma coisa que não é verdade. Pode aplicar até uma multa de 60 milhões de reais, mas eles colocam como se fosse o Cruzeiro já está sendo investigado e pode pagar uma multa de 60 milhões. É muito diferente disso, porque o CAD, eles que é responsável por conta, no caso de ficar organizando e avaliar como que está essa questão de fusão de empresas no país. Então, um órgão muito responsável e tudo mais, por conta de empresas que estão abertas na Bolsa de Valores e também empresas que tiveram suas aquisições recentes. Então, como o Cruzeiro agora é uma SAF, fica dentro da CAD responsabilizar e ficar de olho em como que está sendo essas negociações por parte do Ronaldo. Então, se tiver alguma irregularidade, aí sim pode aplicar uma multa, mas não é o que deve acontecer, tá? O Cruzeiro, pelo menos nos últimos meses, tem sido bem transparente em relação a isso. Claro que pode ter alguma coisa que nós não sabemos, mas eu acho bem difícil de acontecer, até por conta de como que a SAF foi conduzida com muita profissionalidade desde o seu início. E se tivesse alguma irregularidade, eu tenho certeza que o Ronaldo nem teria colocado o dinheiro dele, né, em algo que ele poderia ser multado, e saberia disso, porque essas leis em relação a clube empresa lá no exterior é muito mais pesada. Aqui no Brasil está começando agora, mas já tem esse órgão que é responsável por fiscalizar os clubes e empresas. Além disso, igual eu falei para vocês, tem que dessas solicitações do CAD para ver se a SAF não possui participação em outras empresas no país, porque isso não pode também. E caso tenha algum imprevisto, alguma multa, pode variar de 60 mil a 60 milhões de reais, mas 60 milhões de reais seria um caso gravíssimo, né, que claramente não é o que vai acontecer aqui no Cruzeiro. Então, o CAD que analisa fusões e aquisições do mundo empresarial. Então, vamos ver aí como que vai ficar esse caso, mas quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você ficou preocupado sobre esse caso, pode ficar tranquilo, é só se tiver alguma irregularidade. Eles estão fazendo o trabalho deles, né, de fiscalizar, ainda mais agora surgindo, né, essa nova onda de clubes e empresas aqui no país. E o último assunto desse vídeo é sobre reforços, onde o Pedro Martins, em entrevista ao Samuel Venâncio, no canal dele no YouTube, nessa última terça-feira, falou sobre reforços, onde ele foi perguntado sobre o camisa 10, que o Pedro Lourenço havia prometido para essa temporada. E assim, o Pedro Martins afirmou que não vai ter uma grande contratação nesse ano, totalmente inviável pensar realmente um jogador com um salário astronômico, muito por conta do Ronaldo já ter colocado uma meta, né, de salários gastos na temporada, e o Cruzeiro já está praticamente com um orçamento completo. O Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, participou de uma live com o Samuel Venâncio na noite dessa terça-feira e assegurou que não existe a menor possibilidade de o Cruzeiro contratar um jogador de muito nome. Eu tenho afirmado todo santo dia isso para vocês. Vamos ver se agora, com um dirigente do Cruzeiro falando, vocês acreditam. Di Maria, Everton Ribeiro, entre outros, estão completamente descartados. O Pedro tratou esse assunto da seguinte maneira, abre aspas: por exigência do Ronaldo, eu durmo e acordo com o orçamento do clube. Hoje o Cruzeiro não tem condição de trazer esse tipo de jogador. O clube precisa melhorar a estrutura, a base, o time feminino, esse cenário de contratação. Então o Pedro Martins não tem mais essa opção, sei lá, se ele quisesse contratar um jogador com um salário de 500, 600 mil reais por mês, totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Porque tem um teto, né, estabelecido que o Pedro Martins tem que seguir à risca esse orçamento. Porém, ele ainda falou que vai ter, no caso, uma busca por reforços no mercado. O Cruzeiro está ativo, está procurando opções aí para se reforçar na janela do dia 18 de julho, que é quando reabre, e já deve ter, né, no caso, conversas com o Pesolano, com o Pedro Martins agora e também o Ronaldo para contratações pensando no meio da temporada. Tenho certeza que o Cruzeiro deve trazer alguns reforços. Eu já trouxe aqui a informação para vocês que o Cruzeiro deve ir ao mercado para contratar de 2 a 3 jogadores. Eu mesmo vejo que o Cruzeiro precisa, né, de setores ali para reforços. Um ponta direita e um ponta esquerda e um meia ofensivo, porque dá para, por exemplo, jogar, sei lá, voltar ali
alguns jogadores da base para jogar no profissional, o Stênio, por exemplo, o Joseph, mas eu vejo que uma contratação de um ponta um pouco mais experiente poderia ser uma boa, até porque quando o Vitor Roque saiu do Cruzeiro, a Raposa tinha contratado o Rafa Silva e o Jajá para serem opções, e o Vitor Roque deixou o Cruzeiro, o Jajá tomou essa posição, então no caso o Cruzeiro ainda deve ir ao mercado para buscar um substituto, né, para ter uma opção ali no banco de reservas. E um meia ofensivo, porque hoje nós estamos apenas no João Paulo, não sabemos quando ele vai voltar a jogar e não tem mais uma opção ali de meia ofensivo, né? É claro que o Fernando Carnezinho tem feito bem esse papel, então se o Cruzeiro quiser ele pode ficar de boa nesse mercado de julho e não contratar ninguém. Mas o Pedro Martins também já falou isso, o Pedro Lourenço, quando prometeu um camisa 10, disse que iria esperar a avaliação do Cruzeiro, né, para ver quem que poderia ser contratado, então vamos ver como o Cruzeiro vai se movimentar nessa janela agora de julho. Tem algumas informações de que o Cruzeiro poderia buscar um ala direita, um zagueiro, um meia e um ponta. Eu acho que zagueiro, realmente, o Wagner Leonardo ainda não tem uma previsão para voltar também. Nós temos essas três opções, mas eu promoveria os jogadores da base, o Pedrão, o Everton, o Paulo. Eu acho que eles merecem espaço no time principal do Cruzeiro, melhor do que contratar um jogador de fora. E ala direita já estamos bem. Tem o Giovani, o Leonardo Paz e o Rômulo, tá ótimo já. De ponta aí realmente, igual eu falei para vocês, eu acho que o Cruzeiro precisa de um jogador de velocidade, seja pelo lado direito ou esquerdo do campo, e um camisa 10 também, porque já está sendo especulado, prometido ao Cruzeiro desde o início da temporada, então quem sabe o Cruzeiro não vai ao mercado, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre jogadores, quem poderia ser uma boa opção aí para o Cruzeiro para essa temporada, onde você acha que o Cruzeiro precisa de se reforçar para a sequência da Série B, enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Desse vídeo é sobre o Facundo Farias, que teve o seu destino definido nessa última quarta-feira, que já está muito próximo de ser acertada a sua ida para o Porto de Portugal, isso por conta de ter conversas avançadas com ele, seu representante, que é no caso o André Cury, o empresário dele, nessas tratativas, e assim, o valor está próximo entre os 6 a 8 milhões de euros, que tinha sido a pedido do Colón, quando ele foi especulado em alguns times do Brasil, né? Ele foi oferecido ao Cruzeiro e ao Vasco, porém o único time que foi atrás, que procurou realmente o Facundo Farias, foi o Palmeiras, um dos primeiros times a descobrir o atleta como um grande potencial, que estava tendo muito destaque no Colón da Argentina. E realmente deve ser um valor próximo a esse, que você trazendo para o real, dá algo próximo de 30 a 38 milhões de reais, mais ou menos. Esse é o valor aí que ele pode ser negociado. Então é um valor totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro. Se ele fosse um atleta que poderia chegar por empréstimo e o Cruzeiro, sei lá, tivesse que pagar uns 25 milhões de reais no ano que vem, aí até que poderia ficar um pouco mais viável, mas nesses moldes aí de ter que pagar à vista e na Série B, totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Então é um jogador que tinha muito potencial, foi oferecido a diversos clubes do país, tá? Não foi escolhido a dedo do Cruzeiro porque tinha um potencial de comprar. Tenho certeza que os representantes dele no Brasil e alguns os empresários argentinos, né, devem ter oferecido ele para vários times do Brasil por conta dos números do Facundo Farias, jogador de apenas 19 anos de idade, meio ofensivo, que nessa atual temporada pelo Colón tem 20 jogos, 5 gols e 3 assistências. Ano passado, 44 partidas, 8 gols marcados, 7 assistências, um jogador que surgiu muito bem aí na base do clube, e que eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você acha que se o Cruzeiro tivesse condição, compensaria pagar esse valor na sua contratação? Que lembrando, né, já seria aí a maior contratação da história do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Caso você queira ver um pouco mais sobre reforços, né, já trouxe esse vídeo aqui sobre o Pedro Martins, que ele fala sobre o camisa 10, reforços que vão chegar no meio da temporada, aqui que o diretor do Cruzeiro disse sobre a chegada de jogadores. Eu vou deixar aqui esse vídeo para vocês, bem completo também, além desse outro aqui onde eu falo sobre os jornalistas do Sport TV eliminando o Cruzeiro nesse duelo contra o Fluminense. Enfim, vai lá dar uma olhada nesse vídeo também, além do link aqui embaixo da Up Sports Bet para você fazer suas apostas nesse jogo do Campeonato Brasileiro, agora na quinta-feira, né? Tem do Palmeiras, tem do Corinthians no sábado, tem hoje também Fortaleza e Goiás, então eu vou deixar aqui o link com R$5 de bônus para você fazer no cadastro. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!